Bom dia, bom dia. Graça e paz. Hoje a gente vai dar início ao último capítulo, tá? O último capítulo, então, se chama O Começo. E interessante que nas minhas aulas de baixo, meu professor falava o seguinte para mim: ó, você está tocando, você pode errar qualquer nota, mas a última você não pode errar. Então fica muito feio. E é a mesma coisa, hoje é o último capítulo, então eu tive que estudar um pouquinho a mais para falar para vocês aí. Até porque é um assunto muito importante, e eu passei a semana em cima aí um pouquinho da Bíblia. Então nós estamos no último capítulo desse livro. Quem não sabe, eu estou mostrando de novo a foto desse livro. Quem quiser comprar ainda tem aí, A Cruz do Rei, do Timothy Keller. É o capítulo 18 do Evangelho de Marcos. Então, voltando um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, a gente vai fazer um pouquinho do resumo, só para vocês entenderem. Na minha primeira aula eu falei do Evangelho de Marcos. Nós temos 3 livros sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é considerado o primeiro evangelho que foi escrito na década de 60, tá? Para os irmãos que estavam em Roma. Nós sabemos que em Roma, nesse momento, estava tendo muita perseguição aos cristãos por conta do imperador Nero. Nero tinha posto fogo, então, na cidade de Roma e acabou colocando a culpa nos cristãos que estavam ali. Marcos é João Marcos, que foi considerado tipo secretário, tradutor de Pedro, discípulo de Jesus. Então, João Marcos foi que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, tá? Para quem não sabe. Então, Marcos escreveu o primeiro evangelho, e assim Mateus e Lucas acabou usando Marcos como um padrão, né? Ele foi seguindo um pouquinho e acrescentaram algumas coisas. Então, Marcos, ele enfoca bastante sobre quem é Jesus, a primeira parte, obrigado, sobre a primeira parte do livro do Evangelho, quem é Jesus, a identidade, que ele realmente é o Messias, ele veio, e o seu propósito, que é a segunda parte do livro. Então, qual o seu propósito, o objetivo que Jesus Cristo veio aqui na Terra para nos salvar. Então, é isso que Marcos vem colocando, e o Timothy Keller descreve no seu livro. Então, nós temos quem é Jesus, o rei, e o seu propósito, que era o foco, a cruz. Ele deveria morrer na cruz, e depois vem a ressurreição. Então, por isso a cruz do rei, que é o que o Timothy Keller escreve isso, citando e seguindo o Evangelho de Marcos. Mas vamos voltar um pouquinho sobre o contexto daquela época, quando Marcos escreve, né, e do contexto da época de Jesus. Nós temos que lembrar que o povo, antes da conquista da Babilônia, o povo tinha esquecido o primeiro mandamento, que é amar a Deus em primeiro lugar. Então já estava aquele culto a Baal, uma bagunça, Israel e Judá. Então, através dos profetas, Jeremias, Deus vem falando para o povo, ó, você precisa voltar a Deus, você está pecando, e vem falando através dos profetas. Então vem o julgamento de Deus, e vem a Babilônia, o cativeiro, e o povo é exilado. No retorno do exílio, com Neemias, é um momento de autocrítica do povo ali de Judá, né? Então eles começam a estudar a Bíblia, tanto que eles acham o Deuteronômio, né, a Torá, e eles começam a cultuar a Deus. É a partir desse momento que começa a aparecer então os fariseus, os escribas da lei. Então eles começam a criar então esse legalismo, uma nova interpretação da lei, os escribas. E nesse caldeirão,
nós temos também o nacionalismo. Eles começam a ler, nós somos o povo escolhido. E eles começam a entrar nessa tradição do moralismo. Então, os fariseus ali, todos nesse momento de autocrítica, entram no período intertestamentário, que é os 400 anos. Por isso que o Daniel fala lá das 4 páginas em branco da Bíblia. Nesse momento em que você tem um silêncio de Deus, o povo estudando a Bíblia, voltando a Deus, esse legalismo, começa então a surgir a espera de um Messias. Então eles tinham lido bastante Isaías, tinham estudado, os fariseus todos, então eles viviam sempre sob o jugo de algum país, de algum império. Então depois do Império Babilônio, você teve o Império Persa e depois o Império Romano. Então eles esperavam que viria o Messias para libertá-los. E eles sabiam disso porque eles eram um povo escolhido. Então nós somos o povo escolhido, nação de Deus, estamos voltados para Deus, estudando a lei, interpretando a lei, então nós merecemos o Messias. Então por isso que surgiram vários falsos messias, que é o messianismo, tá? Por isso que muitos não acreditavam. Então naquela época de Jesus, se você for atrás da história, apareceram vários messias, falsos messias, que morriam e os seus seguidores sumiam. Mas o que aconteceu para que Cristo, depois da sua morte, todo esse movimento, ele aumentou, cresceu no Império Romano? Porque realmente ele é o Cristo, ele é o Messias, nós sabemos disso. Mas naquela época, eles não entendiam, mas era a ressurreição. Isso é a essência, é o ponto-chave. Naquela época, você tinha 3 pessoas principais, agitadores sociais do Império Romano. Você tinha os bandidos, como Barrabás, e os rebeldes, que faziam tudo contra o Império Romano. Você tinha os profetas, como João Batista, e você tinha os messias que apareciam. Então, o povo tinha essas 3 situações para o Império Romano. E Cristo aparece. Só que Cristo, ele vem quebrar todos os paradigmas, porque ele não era o Messias que eles esperavam, que era o Messias que ia acabar com o Império Romano, que ia destruir tudo, que ia guerrear, mas Jesus veio mostrar humildade, veio na manjedoura. Então ele veio quebrando os conceitos, por isso que houve muita guerra com os fariseus, que esperavam outra coisa, até os discípulos não entendiam. Mas, hoje nós vamos estudar sobre a ressurreição, por isso que o texto chama o começo. Mas toda vez, essa semana eu fui ler bastante sobre a ressurreição, e toda vez que a gente fala sobre a crucificação de Cristo e a ressurreição, vem na minha mente esse filme. Quem já viu esse filme? O filme é antigo, né? O Resgate do Soldado Ryan. A Ana Paula ia falar assim, eu não assisto, é muito violento, não sei o que, eu não gosto, só gosto de filme de romance ou de comédia. Tanto que essa semana, foi na sexta-feira, o Arthur ia ter uma prova na história sobre Roma, né, sobre a Pax Romana, tudo. Eu falei, Arthur, vamos assistir Gladiador. Aí nós fomos assistir, achou o máximo Gladiador. E caiu na prova dele segunda-feira. Pai, caiu sobre Gladiador, não sei o quê. É legal que no filme tem a história de pão e circo, eles dando o pão, né, para a população, aquela história de circo e pão. Mas o que me chama a atenção desse filme, uma coisa que me incomoda, esse filme, ele não é um fato real, ele foi baseado em algumas coisinhas, mas eles mudaram muita história. O roteirista, ele chama Robert Barrott, ele viu o monumento a Allison, na Pensilvânia, que era uma mãe que teve os 4 filhos mortos na Guerra Civil Americana, entre o Norte e o Sul. E aí ele resolveu escrever o roteiro, mandou para Tom Hanks, que era o ator principal, depois foi para Steven Spielberg. Mesmo assim, ele se baseou na história de uma família também, que é a família Neeland. Eram 4 irmãos na Segunda Guerra Mundial, 2 morreram no dia D, por isso que a história é contada no dia D, que eles invadem a França, na Normandia. Um é preso pelos japoneses, porque ele era paraquedista.
e o outro foi achado por um capelão. Esse capelão que escreveu para que resgatasse ele. Depois descobriram que o outro irmão que estava desaparecido, ele estava em um campo de concentração, ele foi liberto em 1945. Então, 2 irmãos sobreviveram. Mas ele criou uma nova novelinha no filme, e o filme ganhou 5 Oscars. Mas o que me chama a atenção é o final do filme, quando Tom Hanks é alvejado, ele é baleado, e ele está para morrer, e ele chama o Matt Damon, que é o Ryan, e ele fala, já para morrer, fala no ouvido, perto do Ryan: faça valer a pena, seja digno. E ele volta depois no túmulo do cara, com a esposa já velhinho, e ele pergunta para a esposa se ele foi digno à vida dele. Então, o que me chama, toda vez que eu lembro Cristo na cruz, eu lembro: faça valer a pena o meu sofrimento. Toda vez que eu estudei essa semana, essa frase ficou na minha cabeça. Então, eu queria começar com vocês sobre a ressurreição. Nós vamos voltar, então, na leitura bíblica, no final ali da crucificação. Então, vamos começar com Marcos 15, 39 a 47. Eu coloquei aqui, mas vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí. Em 15, 39, né, que eu falei? Isso, 39 a 47. Então, vamos lá. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente esse homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria. Salomé era mãe de Tiago Maior, que era discípulo de Jesus, e outra Maria era mãe de Tiago mais jovem e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Então, o sepultamento de Jesus era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro, e Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Então ali, a gente começa no texto, a gente observa que desde o início, as mulheres acompanhavam Jesus, estavam presentes ali na crucificação. Estava Maria Madalena, Salomé e Maria. E a gente observa que elas foram citadas novamente no versículo 47. E elas viram onde fora colocado. O que eu quero falar para vocês também é que nesse dia, o dia da preparação, era o seguinte: a primeira coisa, Jesus ressuscitou no 3º dia. O calendário judeu, você fala assim, sexta-feira, Jesus morreu às 3 horas mais ou menos da tarde na sexta-feira. Sexta para domingo, não dariam 3 dias. Mas para o calendário judeu, ele se baseia no momento. Então, sexta é um dia, sábado, 2º dia, domingo, 3º dia. É que a gente acaba contando, 24 horas dariam 48 horas, 2 dias. Mas é assim que o judeu percebe. O dia da preparação para o judeu, a partir das 6 horas da tarde, ele já não fazia nada, já era o sábado para ele. Então, por isso essa pressa. Jesus morre às 3 da tarde, e é o dia da preparação, então eles correm para tirar Jesus, para prepará-lo, né, para colocar na tumba. Então, José de Arimateia vai lá e pede o corpo de Cristo. Naquela época, em Roma, funcionava assim. Os judeus, eles não gostavam que os mortos ficavam na cruz na sexta-feira.
Ia ser Páscoa no sábado, então eles tiravam. Por isso que quebravam as pernas, muitas vezes, quem estava crucificado para morrer logo. E no Evangelho de João, é justamente isso, eles vão para quebrar a perna e ver que Jesus já está morto. O centurião que fere o lado de Jesus quando sai sangue. Nesse momento, os judeus geralmente, a família ou os amigos chegavam para tirar o morto que estava na cruz. Para o romano era o seguinte, se ele tivesse ele fosse realmente um bandido, eles deixavam decompor lá na cruz. Pilatos, ele entrega o corpo porque sabia que Jesus não tinha nenhuma culpa. Então ele entrega. Mas ali ninguém vai atrás de Jesus, nem os discípulos. Os discípulos não vão lá pedir. O único que estava na crucificação era João, que era o amado de Cristo. Ele não vai lá pedir. As únicas que acompanhavam eram as mulheres. Mas as mulheres eram marginalizadas naquela época. Então, elas não tinham condições de chegar até Pilatos. Então, José de Arimateia, que era um homem importante do Sinédrio, ele, com medo, pede em secreto para Pilatos. E nesse momento, Marcos ele registra realmente que Cristo estava morto, porque ele fala que Pilatos pergunta, mas já está morto? Geralmente quem estava na cruz sofria bastante, mas Jesus tinha recebido muito açoite, provavelmente ele perdeu muito sangue, por isso que se acredita que ele pode ter tido um choque hipovolêmico, não só a dificuldade para respirar, por isso que ele acabou morrendo antes. Então, ele chama o centurião romano, Pilatos, e esse centurião, provavelmente é o mesmo que espetou a lança em Jesus, e é o mesmo que falou, esse era o Filho de Deus. E ele chega para Pilatos e fala, não, Jesus está morto. Então, Marcos registra que realmente Jesus estava morto. Tanto que José de Arimateia pede o corpo, que também é uma forma de falar que Jesus estava morto. As mulheres estavam lá, e se você for ver no capítulo 47, Marcos escreve que elas sabiam onde estava sendo colocado o corpo de Cristo. Então, elas sabiam. Vamos continuar lendo. Agora nós vamos para o capítulo 16, a ressurreição. Então, vamos lá. Capítulo 16, a ressurreição. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, é a terceira vez que Marcos registra os 3 nomes das mulheres, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande. Ela havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Interessante que Marcos, ele fala de novo, a terceira vez, Maria Madalena, Salomé e Maria. Parece que Marcos está falando para você, se você quiser, vai lá, fala com as 3. Eu estou falando de novo, é Maria Madalena, Salomé. As mulheres eram testemunha ocular. É como se ele falasse, está lá, elas estão vivas, vai lá, conversa com elas, para ver se é verdade isso que eu estou dizendo. E o anjo fala, ele ressuscitou. Interessante que Marcos escreve, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Pedro está contando, narrando essa história para João Marcos, e Marcos está escrevendo o Evangelho. É o único texto em que fala, vão aos discípulos e a Pedro, porque Pedro estava muito arrependido, porque ele tinha acabado de negar a Cristo 3 vezes. Então, quando ele fala isso, é como se ele estivesse narrando para ele mesmo,
Cristo, vem falar comigo, porque eu estou arrependido de ter negado. Então, Pedro sabia disso, ele escreve como ele estava arrependido, e ele descreve assim, vai e fala com Pedro. E ele falando para Marcos, fala comigo, porque eu estou arrebentado pelo que eu fiz. Então, ele descreve esse sentimento dele no Evangelho. O Evangelho de Marcos, o texto original termina aqui, no capítulo 8. Se vocês forem ver na Bíblia, vai até, acho que o 16. Acredita que, assim, esse restante é o compêndio de outros evangelhos, foi acrescentado ao texto original, mas mesmo assim inspirado por Deus. Tá? Então, Marcos termina em, ele ressuscitou, elas saíram, o anjo falando que ele ressuscitou, e ponto final. Então, Marcos, além de registrar o sepultamento, a morte de Cristo, ele fala muito das mulheres. Então, o estudioso Richard Bauckham, ele afirma que Marcos, ele marca um fato histórico ao falar o nome das mulheres, como eu disse aqui. Então, isso é muito importante. Lembrando que nas sociedades antigas, as mulheres eram marginalizadas. Então, se o evangelho não fosse uma coisa verdadeira, a primeira coisa era você... Por que você vai falar das mulheres, né? Porque é um fato histórico, elas viram mesmo. Então, Marcos registra. Se a gente estivesse inventando uma historinha, as mulheres na época eram marginalizadas. Elas falarem, ninguém ia dar nem trela. Então, se fosse alguém escrevendo ou inventando uma história, podia falar assim, Pedro e os discípulos foram lá, e não as mulheres. Então, é uma forma realmente de a gente confirmar a veracidade dos fatos. Toda vez que a gente vai falar sobre a ressurreição, vão ter vários críticos, falando que, isso não bate, isso está errado. Então, eu vou falar algumas coisas para vocês, porque eu acho que é importante a gente saber. Sempre vai ter alguma pessoa ateu, ou algum parente, e vão perguntar, mas poderia ser assim, não poderia? A gente precisa entender, e eu fiquei essa semana encucado com algumas coisas. A primeira é a teoria do túmulo errado. Jesus foi colocado no túmulo errado, eles foram lá, o túmulo estava vazio, porque não era o túmulo que colocaram. Mas Marcos registra, bem correto, as mulheres estavam lá, Maria Madalena e Maria estavam vendo aonde foi colocado, onde Cristo foi colocado, o túmulo onde ele foi colocado. E uma coisa interessante é que, até hoje, o túmulo está vazio, não encontraram o corpo de Jesus. A ressurreição, ela foi anunciada em Jerusalém. Era fácil acabar com essa conversa. O túmulo, Jesus está lá, é só achar o corpo, é só achar a tumba. Então, essa história da teoria do túmulo errado, está descrito na história. As mulheres estavam lá, elas viram onde colocaram. Parece que Marcos escreve, Pedro bate a tecla justamente para evitar isso, essa teoria do túmulo errado. Outro assunto é a teoria da alucinação. Sobre a ressurreição, muitos acreditam que os discípulos, Pedro e outros, alucinaram, sofreram muito com a crucificação e tiveram alucinação e viram Jesus. O engraçado é que, se você for ver em 1 Coríntios 15, Paulo descreve que ele apareceu para Maria Madalena, depois apareceu para Pedro e os discípulos. Ele apareceu para mais de 500 irmãos, teve os 2 discípulos de Emaús, e ele foi o último a ver Cristo. Então, como que vai ter uma alucinação em pessoas diferentes, em momentos diferentes, em locais diferentes? É muita alucinação de quem escreveu a teoria. Tem que ter muita fé para acreditar que vários iam ter alucinações em momentos diferentes e ver a Cristo. Então, realmente não dá certo essa teoria da alucinação. A outra é a teoria da morte aparente. Então, tem gente que acredita que Jesus não morreu. É uma morte aparente. O que está errado é que, assim, Marcos registra que, primeiro, José de Arimateia era um cara importante, ele sabia o que estava fazendo quando ele pediu o corpo. 2, Pilatos pergunta para o centurião, e o centurião era um especialista em matar. Eles faziam isso direto, a crucificação, então eles sabiam quando a pessoa estava morta. Então, não tem essa conversa de morte aparente.
eles acreditam que Jesus, ele foi colocado na tumba, aí depois ele acordou, conseguiu mover uma pedra gigante, sair escondido, então o túmulo está vazio. Tem que ter muita fé, para tanto que Jesus apanhou e ficou na cruz, em quase 48 horas ou menos, ele levantar e rolar uma pedra e sair dali. Então a teoria da morte aparente também está errada. E a teoria da conspiração, Mateus descreve no Evangelho, que é aquela, assim que eles perceberam em Mateus que fecharam a tumba, os fariseus chegaram e pediram, lacrem a pedra e coloca uma legião lá de centuriões, né, de guardas fechando o túmulo. Então Mateus escreve isso no Evangelho. Tá? Então, a teoria da conspiração é que os discípulos depois, fortes, foram lá e retiraram o corpo de Jesus. Mateus cita que quando Jesus teve a ressurreição, os guardas chegaram correndo quando viram o anjo, e os fariseus e os romanos falaram, vocês vão inventar, então, que vocês estavam dormindo, e os discípulos foram lá e pegaram. Primeiro, se eles estavam dormindo, eles não viram quem pegou, né? Não dá para saber que eram os discípulos. Eles estavam dormindo, poderiam ser as mulheres, que estavam acompanhando desde o princípio. Segundo, os discípulos estavam morrendo de medo. Os discípulos estavam escondidos, porque eles achavam que eles iam ser os próximos mortos. 2, os discípulos não acreditavam muito na ressurreição. Tá? Então, eles não iam estar lá, eles não estavam lá. O único que estava na crucificação era João. Então, os discípulos não estavam lá para fazer essa teoria da conspiração de, eles estavam morrendo de medo. A família de Jesus também não foi lá pedir o corpo. Se a gente for ver na história, a mulher era marginalizada, a mãe de Jesus estava lá, ela não poderia pedir o corpo, mas cadê os irmãos? A família de Jesus não estavam lá. Então, ninguém foi lá. Então, essa teoria da conspiração não dá certo. Os discípulos estavam morrendo de medo, achavam que eles iam ser mortos. Então, eles estavam escondidos. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, eles estavam, fugindo. Então, a teoria da conspiração não dá certo, e Mateus descreve isso realmente no Evangelho. Então, todas essas teorias, elas não batem. A veracidade do Evangelho é muito maior. Então, a verdade é que a ressurreição é a essência, o fundamento da fé cristã. A gente precisa acreditar nisso. Ontem mesmo eu conversei com o pastor Josimar, e eu perguntei para o pastor Josimar, e é justamente isso. Muitas vezes a gente olha para a cruz, mas a cruz sem a ressurreição não é nada. É apenas a cruz. Então, a ressurreição é a essência, é a pedra angular da nossa fé cristã. Foi por isso, com a ressurreição, que ele realmente é o Messias, que ele veio cumprir o plano de redenção de Cristo. Então, Paulo escreve em 1 Coríntios, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, se a gente não acreditar na ressurreição, a nossa fé é morta. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, a gente precisa acreditar, porque a ressurreição é a nossa essência, é a essência do cristianismo. Tudo que eu falei agora para trás, justamente das teorias, da crítica, é justamente para a gente entender e a gente acreditar que o que está escrito é verdade. E como acreditar nisso? A gente vê as essências, é a gente perceber o que é verdadeiro. Então, eu vou falar algumas coisas para vocês nessa manhã, das evidências. De quem é Jesus Cristo, o seu propósito, o seu objetivo e a ressurreição. Toda vez que a gente vai falar das evidências, a primeira
evidência está nas Escrituras. Então, são inúmeras as profecias que Jesus Cristo cumpriu desde o seu nascimento, morte e ressurreição. Está lá na Bíblia, todas as profecias, Jesus cumpriu todas as profecias. E aqui eu escrevi uma coisa, algumas das profecias não dependiam da pessoa de Cristo. Eu coloquei não dependiam, porque a gente sabe que Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele controla tudo. Mas se Cristo não fosse o Messias, o Filho de Deus, como qualquer outro Messias, falso Messias, algumas das profecias não iam depender dele. Por exemplo, quebrar os ossos, como que ele ia? E dependia dos romanos ali. E foi uma profecia que foi cumprida. A profecia do jumentinho, tinha que ter um jumentinho lá, como queria saber que ia ter um jumentinho lá, queria falar com a pessoa, e a pessoa ia dar o jumentinho. Não, pode levar o jumentinho. Então, se ele não fosse Cristo, era impossível cumprir todas as profecias que está em Isaías, Gênesis, em Salmos, tudo descrito, são várias e várias, dezenas de profecias. Então, as evidências são claras da vinda de Cristo, tudo no Velho Testamento aponta para Cristo no Novo Testamento. Então, os evangelhos, eles demonstram o cumprimento dessas profecias, ao mesmo tempo que nos evangelhos, Marcos, Lucas e João e Mateus, eles mostram o caráter histórico disso tudo. Então, algumas das profecias, em Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, na cidade de Belém, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. Suas origens estão no fundamento da terra, antes de Gênesis. Deus já tinha planejado tudo antes, nos tempos antigos, no passado distante. Cristo naquela cruz fala: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 22:1, quando Davi escreve, Jesus fala na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Em Salmo 16, Salmo davídico também de 9-11, Davi fala: por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. O corpo de Cristo não sofreu decomposição. No terceiro dia, ele ressuscitou. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, só em Cristo a gente tem vida plena. Então, são profecias em que a gente vê na Bíblia, que está nas Escrituras. Então, em 1 Coríntios, Paulo fala a mesma coisa. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo fala, as evidências estão nas Escrituras, está tudo lá, as profecias, o cumprimento. E se a gente for ler o Evangelho de João, João vai falando, isso aqui veio para cumprir tal profecia, e ele cita, João vai colocando isso, é bem interessante, diferente um pouquinho dos outros evangelhos. Qual que é a outra evidência? A outra evidência são as testemunhas oculares. O que a gente tem que entender é que naquela época era um pouquinho diferente. Vamos pensar hoje nos dias atuais. Hoje a gente tem uma cultura muito visual, de vídeo, de imagem. Todo mundo pega o celular e começa a filmar. Você vê qualquer tipo de acidente, aquele acidente da Voipés, todo mundo tinha um monte de ângulo do acidente. Hoje você consegue filmar muito fácil. Eu até penso, nossa, se a gente estivesse vivendo hoje em dia de Jesus, você ia ter a Bíblia só de vídeo do YouTube. A Maria Madalena está vendo aqui o túmulo. Aí você clica, está lá Maria Madalena. É o túmulo lá, Ia ser um pouquinho diferente nos dias atuais. Na época do meu avô e do meu pai, lá atrás, era a cultura do rádio, então se escutava muito. Por isso que eu sou flamenguista. Meu pai só escutava a Rádio Globo, aí só passava o Flamengo.
Então, era a cultura do rádio, só de escutar. Mas naquela época, a cultura era oral, a escrita. Então, quando você falava, vai lá falar com Maria Madalena, Salomé e Maria, elas estão lá, elas estão vivas, elas sabem. Quando Paulo descreve, 500 pessoas viram Jesus, ele descreve, essas 500 pessoas, muitas ainda estão vivas. Se quiser, vai lá falar com eles. A testemunha ocular, né, oral de falar, era o que valia na época, a palavra valia. Então, todos estão lá, viram. Então, Jesus apareceu para Maria Madalena, para Pedro e para os discípulos, para os 2 discípulos a caminhos de Emaús, quando ele estava indo, e Jesus encontrou, e eles falaram, mas você não está sabendo de nada, e eles não reconheceram Jesus no caminho de Emaús. E aí Jesus provavelmente não, falou com eles, mas vocês não estão sabendo o que está escrito nas Escrituras? Provavelmente Jesus colocou todos esses textos aí, falou, Isaías está falando disso, Miqueias está falando que ia nascer, vocês não estão entendendo? E aí o coração dos discípulos lá indo para Emaús o coração começou a queimar, porque eles reconheceram Cristo. Outra coisa foi Tiago, irmão de Jesus, também Paulo cita que Tiago, irmão de Jesus, Cristo apareceu para ele, para 500 pessoas de uma só vez, e a última pessoa foi Paulo de Tarso, a caminho de Damasco. Então Paulo vê Cristo. As pessoas que estavam ao redor dele viram só o clarão, tudo, mas Paulo viu a Cristo, e ele descreve isso em 1 Coríntios. Então, essas testemunhas oculares eram muito importantes, foram muito importantes. Quando a gente vai falar sobre essas testemunhas oculares, você vai, mas está na Bíblia. Mas outras pessoas, a história mostra isso. Então, Flávio Josefo foi um judeu, ele não era cristão, e ele é o primeiro historiador, ele escreveu a história dos judeus, e eu entrei no ChatGPT, e eu coloquei o texto original dele, em grego, e ele traduziu para mim, é muito interessante. Ele traduziu, que é o chamado Testemunho Flaviano, que é dentro do livro dele. Nesse Testemunho Flaviano está escrito assim, nessa época apareceu Jesus, é um fato histórico, um homem sábio, se é que devemos chamá-lo de homem, pois ele era autor de obras extraordinárias, mestre de pessoas que acolhiam a verdade com prazer. Ele conquistou tanto muitos judeus, quanto muitos gentios, gregos. Ele era o Cristo. Aqui, se a gente for ver na internet, tem muita gente falando que isso aqui foi uma interpolação. Depois, algumas pessoas modificaram o texto original, mas novos estudos, com manuscritos do século V, descreve que, na verdade, estava escrito, ele era tido como o Cristo, tá? Porque Flávio Josefo não era um cristão, tá? Ele era judeu. Então, ele era tido como Cristo. Quando Pilatos, por causa da acusação dos homens principais entre nós, o condenou à cruz, então ele foi condenado à cruz, os que haviam amado desde o princípio não deixaram de segui-lo. Lembra que eu falei dos falsos messias? O Messias falso morria, todo mundo parava de segui-lo, porque não tinha razão para seguir. Mas ele descreve, continuaram a segui-lo depois da morte. Essa parte aqui, acredito que foi colocado, pois lhes apareceu vivo novamente ao terceiro dia, conforme os profetas divinos haviam predito, e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. Então, isso acredito que foi também uma interpolação, eles modificaram o texto. Mas o que mostra é o fato histórico. Até hoje, a tribo dos cristãos que tomou esse nome dele não desapareceu, o que é uma verdade. Então, isso aqui, esse testemunho do Flávio Josefo ainda é um pouco criticado, essa interpolação. Mas, quando ele fala sobre o irmão de Jesus, Tiago, aí não tem nenhuma dúvida, ele escreve,
Ananus supôs que tinha agora uma boa oportunidade. Vestus estava morto e Albinus estava viajando. Assim ele reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe diante dele o irmão de Jesus, Tiago, que era o chamado Cristo, né? Jesus, que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros. Depois da crucificação e da ressurreição de Cristo, Tiago virou um dos líderes em Jerusalém. E quando ele formalizou uma acusação contra eles, era Tiago e outras pessoas, como infratores da lei, ele os entregou para serem apedrejados. Então o irmão de Jesus, Tiago, foi apedrejado. O que chama atenção aqui é que eu já falei para vocês nessa manhã que a família de Jesus era cético quanto a Jesus, se ele era o Messias. A família não acreditava isso, tá? Os irmãos não achavam que Jesus Cristo era o Messias, tanto que ele não foi lá pedir o corpo de Jesus. Tiago, e a gente vê isso na nossa família, né? Assim, a nossa família conhece os nossos defeitos. Jesus não tinha defeito, não tinha pecado. Mas os irmãos provavelmente eram invejosos, olhavam para Jesus, como José do Egito, né? Os irmãos olharam para José quando ele falou o sonho, tinha inveja. Na nossa família, assim, a nossa família conhece os nossos defeitos. Por isso que dentro da família é que a gente tem que trabalhar o perdão. Já percebeu como é difícil a gente trabalhar o perdão dentro da nossa família? É mais fácil a gente perdoar o nosso vizinho, o nosso próximo, o colega de trabalho, mas é difícil a gente perdoar, às vezes, a esposa, difícil a gente perdoar os filhos. Então, isso fica um parênteses para a gente. Então, na família de Jesus, provavelmente era a mesma coisa, tinha inveja. E o que mudou na vida de Tiago e dos discípulos? Os discípulos estavam morrendo de medo. Pedro negou Cristo 3 vezes. Os discípulos estavam dentro de uma casa lá fechado, achando que iam ser os próximos a serem mortos. O que mudou na vida deles? Então, por que de repente eles se transformaram? Os discípulos começaram a pregar, Pedro e Tiago viraram líderes na igreja de Jerusalém. Tiago foi morto, apedrejado. Paulo sofreu. Paulo era um cidadão romano, estava tudo na vida, felizinho, tranquilo. Aí ele foi perseguido, apanhou, mudou a vida de Paulo. Então, é muito interessante que Lee Strobel é um jornalista, hoje ele é um escritor cristão. Ele estudou, fez mestrado em Yale, em Direito. Ele era um jornalista investigativo, trabalhou no jornal de Chicago, e a esposa dele se converteu ao cristianismo. Ele era ateu, confesso, ateu, jornalista, e ele era jornalista investigativo, e falou assim, então eu vou estudar sobre a vida de Cristo. E ele escreveu um livro em 1998 ou 2000, que chama Em Defesa de Cristo. E Lee Strobel escreve o seguinte: as pessoas podem morrer por uma mentira que elas acreditam ser verdade, mas ninguém morreria por algo que sabe ser falso. Os discípulos, eles estavam dispostos a enfrentar tortura e morte, porque estavam convencidos da ressurreição. Então, se eles não tivessem visto, era testemunha ocular, e achassem que aquilo seria falso, que poderia ter feito a teoria da conspiração, pegado o corpo de Cristo escondido, se eles não tivessem visto Cristo ressurreto, eles não teriam passado por perseguição, por morte. O que eles iam ganhar? O que Paulo ganhou? Só sofrimento. Então, se ele sofreu, é porque ele tem certeza do que ele viu, e tem certeza da ressurreição. Então, Lee Strobel escreve o seguinte: o que poderia causar tamanha uma transformação tão dramática nos discípulos que estavam escondidos, correndo com medo, que passaram de desanimados e derrotados para corajosos e dispostos a morrer por sua fé,
a menos que realmente tivesse visto Jesus vivo. Então isso é a prova. E ele se converteu depois disso, escreveu os livros, ele ganhou vários prêmios, escreveu vários outros livros, então ele fala outros assuntos sobre a ressurreição. Então isso é uma prova. O que mudou na vida de Tiago, irmão de Jesus? Ele escreve o livro de Tiago, ele não fala irmão de Jesus, ele fala servo de Jesus Cristo. Ele não era mais irmão, ele era servo de Jesus Cristo. Então Tiago viu Jesus ressurreto, por isso que mudou a vida dele. Então essa manhã eu queria deixar alguns pontos importantes. Todo mundo aqui já sabe, mas Cristo vive, Ele vive. Era o plano de Deus. Isaías 53:10 está escrito: era a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Era a vontade do Senhor que Ele desse a vida em oferta pela culpa. Então era o plano de Deus lá atrás, é o plano de redenção dele. E ele mostra didaticamente, começa com Abraão, quando Abraão vai matar seu filho, ele segura, fala, não, tem um substituto. Na Páscoa no Egito, eles matavam o cordeiro, passavam o sangue na porta, e tinha a passagem da morte. Então a Páscoa era o símbolo, há um substituto para o cordeiro. Jesus Cristo é o cordeiro que foi para a cruz calado por mim e por você. Porque o projeto de Deus é resgatar a nossa vida, a sua vida, a minha vida. O projeto de Deus é restaurar o nosso relacionamento que foi perdido com o pecado de Adão, quando nós separamos de Deus. Ele criou tudo perfeito, mas Jesus veio pagar o preço naquela cruz, para que a gente pudesse ter um relacionamento com o Pai. Por isso que o véu foi rasgado com a morte de Cristo e com a ressurreição, para que a gente tivesse acesso ao Pai. Então, Deus veio nos resgatar e restaurar o nosso relacionamento com Deus. Então, Ele sofreu naquela cruz, Ele se humilhou, se esvaziou da sua glória, para se tornar homem, para morrer naquela cruz, por mim e por você. E aquela tumba, ele vive e aquela tumba está vazia, como Billy Graham fala. O cristianismo não tem nenhuma tumba para visitar, nenhuma cinza para adorar, nenhum morto para adorar. Cristo está vivo e viverá para sempre. É isso que a gente tem que acreditar, a gente tem que crer. O Evangelho, as Escrituras estão aqui, as testemunhas oculares, eles escreveram isso para a gente. E bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então a gente precisa crer nisso. Mas mais do que crer, a gente também precisa ter uma vida em Cristo. Precisa ter uma vida em Cristo. E é isso que os judeus não perceberam, porque eles estavam afundados no seu legalismo, na sua tradição. Essa semana eu estava quinta e sexta em Belém. E o mês de outubro lá, me chamou muita atenção quando o pastor Marcelo veio falar da tradição lá em Portugal, porque já tem alguns anos que eu vou para Belém, deve ter uns 7, 8 anos, vou uma vez por mês para fazer cirurgia para um colega, e esse mês de outubro é o Círio de Nazaré lá, que é o próximo domingo, tanto que agora eu estou esperto, eu vou uma semana antes, que quando chego lá, nossa, a cidade está toda parada, o paciente não consegue chegar no centro cirúrgico porque o trânsito está caótico, o paciente não quer operar porque não quer comer um monte de coisa, não pode comer, né? Todo mundo fica com medo de comer peixe, tem aquela história de comer essas coisas. Então eu fui antes, mas a cidade para, eles preferem o Círio de Nazaré que o próprio Natal, que é em dezembro, para ter uma ideia. E é assim, os mais velhos lá, eles seguem certinho, os mais jovens não, mas eles às vezes não acreditam, mas eles aproveita a tradição de comida, de reunião, de festa. E eu estou falando isso porque a nossa vida é assim, é igual dos judeus, cheio de tradição, de legalismo. Às vezes a gente tem uma vida de tradição, de vir para a igreja todos aos domingos. Eu vou na igreja todos os domingos. Tal, tudo direitinho. Você tem uma vida certinha de tradição, de legalismo, mas você não tem uma vida em Cristo, porque a gente acaba tendo uma vida, às vezes, cristã rasa, superficial.
A gente precisa mudar um pouco dos nossos conceitos. Quando Cristo veio para quebrar muitos dos paradigmas que os judeus, os fariseus, os escribas estavam achando que estava certo. Então a gente precisa quebrar essa vida cristã rasa que nós levamos. Então a gente precisa ter uma vida em Cristo. E eu estou falando isso porque agora provavelmente a minha mãe está assistindo, e eu, como muitos jovens, a gente acaba se afastando de Cristo, né? Eu me afastei na faculdade, mudei de cidade e achava que eu queria aproveitar a minha vida. E a gente esquece que para aproveitar a vida plena é em Cristo. Mas o jovem acha que é o dono de si, então eu me afastei de Cristo. Mas eu via no meu pai e na minha mãe uma vida em Cristo. Muitas vezes, não é só isso, existem outras variáveis, mas muitas vezes os filhos se afastam porque não vê uma vida em Cristo no lar, dentro do seu lar. Você vive uma tradição de trazer na igreja, mas não vê mudança, transformação na vida durante a semana. Mas eu via nos meus pais, eu tenho certeza que uma razão de eu estar aqui é porque eu via neles essa mudança, essa transformação. Então a gente precisa viver isso para mostrar para os nossos filhos, então a gente vai acabar perdendo eles. Porque a gente vive na tradição, igual os judeus, a nossa vida é a mesma coisa, a história se repete. Se a gente continuar tendo uma vida rasa, os nossos filhos vão viver uma vida com Cristo também rasa. A escolha acaba sendo deles, mas a gente tem que mostrar que Cristo morreu, viveu, Ele vive, mas Ele vive em nós. E essa é a vida em Cristo. E como o pastor Josimar, vou aproveitar, hein? A vida eterna começou. Não ia falar, mas você falou, eu não posso falar contra o pastor. Então a vida eterna começou, por isso o começo. O livro de Marcos, ele termina, ele não fala que Jesus chegou e apareceu aos discípulos todos. O texto original, ele escreve, ele ressuscitou. É o que basta para a gente. Ele ressuscitou. E Marcos, no texto original, acaba no 8º versículo, como que as mulheres saíram amedrontadas. Ele ressuscitou, é o que basta, porque Marcos termina como se fosse o começo da sua história. Ele ressuscitou para você. E aí? Ele vai aparecer como apareceu para todos, mas na sua vida, no seu coração, o túmulo está vazio para você? Então a vida eterna é o começo, e nós já começamos ela. É lógico que nessa terra, às vezes a gente está cansado, às vezes você está sentado e cansado, cheio de aflições, cheio de problemas, dificuldades financeiras, doenças, e eu estou falando que a minha mãe está escutando, porque nessa hora meu pai está numa sala de centro cirúrgico, ele teve uma pedra renal, então ontem ele foi para o pronto-socorro, ele está agora operando, minha mãe está com meu irmão assistindo, mas eu tenho certeza que Deus está no controle, e Ele vai fazer o melhor pelo meu pai. E é isso, justamente isso, é o começo, a gente passa por dificuldades, mas a gente sabe que no céu, isso tudo vai passar. A gente tem uma esperança, porque em Cristo a gente tem uma esperança de uma vida plena, uma vida com alegria, uma vida que nós vamos encontrar paz em Cristo. Então Ele vive, mas nós precisamos ter uma vida em Cristo, e a vida eterna começou. E terminando, o que eu queria deixar para vocês de importante é, faça valer a pena. Faça valer a pena. Igual o filme que eu falei para vocês, do Soldado Ryan. Toda vez, busque uma santidade, uma vida de santidade em Cristo. Faça valer a pena o que Ele fez naquela cruz por mim e por você. Ele sofreu naquela cruz. Coloca no lugar. Então, seja digno do que Ele passou. Toda vez que você estiver passando uma dificuldade, ou estiver passando por uma tentação, pare e pense. Faça valer a pena. Nós temos, às vezes, uma vida medíocre, muitas vezes. A gente, às vezes, peca muito. Mas faça valer a pena. Faça como Cristo falava depois dos milagres. Porque você está aqui é um milagre. Você está na igreja, ser salvo é um milagre. Pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, Ele falava, vá e não peques mais. Então é isso, faça valer a pena. Vá, tenha uma vida santa e não peques mais. É isso que Deus está falando hoje para você. A sua vida é igual Ele fez com o cego, com o paralítico. Ele terminava e falava, vá e não peques mais. É a mesma coisa, vá
e não peques mais. Faça valer a pena a sua vida. Amém? Só para continuar, que é ainda o começo de um novo livro aí da EBD, que a gente vai começar semana que vem, o Neemias, com você semana que vem. Então, o novo livro da EBD, esse livro ele está esgotado, tá? Então, você vai conseguir comprar só se for usado, tudo. Então, com o QR Code, você consegue baixar o livro inteiro. Então, você pode pôr o QR Code está ali também, do lado ali da mesa de som ali. E lá na frente, lá na entrada também, tem um QR Code. Então, se vocês quiserem, só clicar, vocês vão ter o livro todo. A gente vai falar sobre os personagens da Bíblia, né? Moisés, Jacó. Você vai falar de quê? Primeira aula? Abraão. Então, primeira aula, semana que vem, com Abraão e o Neemias. Abraço, ótimo domingo a todos aí.